Olá, abençoados e amados filhos de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje, amanhã e para todo sempre. Já deu seu like aí, né, no vídeo? Se inscreva no canal Mensageiro da Graça e compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais, para que a palavra de Deus possa correr livre, leve e solta, porque para a liberdade foi que Cristo foi passado, tá vendo? Nos libertou há 2000 anos atrás. Os líderes religiosos, os cães gulosos estão atrasados, né? Eles estão dizendo que Jesus irá te libertar no futuro. Quando? Quando você morrer? Não, quando a gente morrer, amanhã Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, eles estão atrasados, Jesus já fez há 2000 anos atrás, e esse é o trabalho da graça de Deus, é informar a todos os filhos de Deus abençoados, pedras vivas, luz do mundo, mais que vencedores, o que o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz, que foi justamente pagar todas as nossas dívidas, né? Que não eram nossas, nunca foram nossas. Foi de Adão. Adão é quem errou. Né? Não fomos nós que erramos nada. Quem errou foi Adão. Então Jesus veio há 2000 anos atrás e resolveu o problema do nosso pai segundo a carne lá no paraíso, aquela desobediência, iniquidade. Toda essa coisa aí foi resolvida na cruz. Todos os profetas falaram a respeito da cruz, todos, de Moisés a todos, do começo do mundo até o dia que Jesus foi crucificado ali, todos falaram dele. E ali ele destruiu a morte, essa coisa chamada morte, né? Que as pessoas morrem fisicamente, espiritualmente na época também ficavam mortos, aprisionados na morte, no império da morte. Ele destruiu essa força aí. Ali na cruz, naquele dia, quando ele disse está consumado, ele destruiu essa coisa chamada pecado, né? Que eles tanto pregam até hoje. Olha as boas novas que eles estão dando para o povo, dizendo que você pode morrer eternamente e ir para o inferno. Totalmente ao contrário do que o Senhor Jesus mandou fazer, né? Jesus mandou falar que você vai ter vida, que você está liberto. Eles dizem que você precisa se libertar. Jesus mandou dizer que ele já tirou os seus pecados. E se ele tirou, você está limpo. Mas eles estão ao contrário, estão dizendo que você está sujo, né? Que você está em pecado, que você está nisso, que você está naquilo, porque aí eles mantêm você necessitado deles, das falsas orações dele, e para isso você tem que dar o seu dinheiro, sua casa, seu carro, seu papagaio, seu cachorro. Entendeu a jogada? Alguém pagou a sua dívida há 2000 anos atrás e tem um monte de sujeitos agora, como Macedo, Silas Malacheia e outros aí dizendo que ele não pagou coisa nenhuma. Que para que você supostamente receba perdão ou se livre dos seus pecados, da morte, do inferno e do diabo, você tem que sacrificar e ficar escravizado dentro do templo deles, servindo a eles, ao bel prazer deles, enriquecendo a eles, né? É tudo uma jogada. Por isso que eles não têm a mínima condição de anunciar o evangelho, porque o evangelho quer dizer boas palavras, boas notícias, boas informações. Para que informação melhor do que essa? Não é? O mundo é movido de informação, dependendo da informação, da notícia que você recebe, ou você fica feliz ou fica triste. E eles estão dando más notícias para a humanidade, mal informação a respeito de Deus. Então fica essa dúvida. Jesus fez ou não fez? Jesus existiu ou não? Por isso que os chamados cristãos evangélicos, entre aspas, né, tá tudo aí nessa confusão, nesse barril de pólvora, na dúvida. Um dia o cara se sente salvo, se sente bem com Deus quando ele está ali na chamada igreja, quando ele sai dali já se sente mal, já se sente endemoniado, né? E tudo que não presta, se sente perdida, não tem instabilidade, né? Não está firme. Pois é, porque há essa dúvida. Será que Jesus tirou meu pecado? Será que sim? Jesus disse que tirou, mas o Macedo diz que não, que eu estou cheio de pecado. Né? Quando eu falo Macedo, eu estou falando todos os líderes religiosos, católicos e evangélicos. Entenda, estou falando de todos. Eu dou o exemplo dele porque ele é o maior mau exemplo.
Mas todos têm essa pregação chamada pregação de anticristo. O que é anti? É alguém que está contra Cristo. Entendeu? São inimigos da cruz. É esse que o apóstolo Paulo falou, que dizia assim: irmão, eu já disse a vocês e agora vou dizer até chorando. Se ele tivesse hoje, ele dizia: Macedo, Silas, Malafaia, esses homens que você pensa que são de Deus, são inimigos da cruz de Cristo. Não é daquela madeira, não. São inimigos do que Jesus fez ali na cruz. Tanto é que eles insistem até hoje em pregar pecado, demônio, lago de fogo, apocalipse, tudo que não presta. Porque eles têm que manter as pessoas no medo, no terror. E tem alguns irmãos, mesmo que são da graça, que não entendem isso também e continua alimentando eles sem saber. Inconscientemente continua alimentando Macedo. Pregando diabo, pregando demônio, pregando inferno, pregando apocalipse, pregando tudo isso. Lamentavelmente. Mas Deus vai esclarecendo as coisas com o tempo. Não quer dizer que essas pessoas não são de Deus, são de Deus. O que come carne não despreze ao que come legume, o que come legume não despreze ao que come carne. Cada um vai chegar no seu tempo, no seu entendimento. Pois é. Porque o entendimento na graça não depende de um ou de outro, ou desse ou daquele. É Deus quem vai dando o crescimento, vai dando o entendimento. Uma coisa que eu não entendo agora, às vezes eu ouço outro irmão falando, eu não entendo, lá na frente Deus me dá o entendimento. O que é que eu faço? Quando eu não entendo uma coisa, eu coloco ali em stand-by, eu deixo ali, porque está escrito que o Senhor, com o tempo, nos mostrará, trará à luz todas as coisas. Peraí, isso aqui é isso? Eu não estou entendendo, mas peraí, deixa aqui no cantinho. Lá na frente eu vou entender, eu vou discernir. Mas eu nunca posso dizer, não, isso aí não existe. Não, tem coerência. O que nós estamos falando tem coerência. O que nós fazemos aqui? Anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que é que diz o Evangelho? Que na cruz ele fez tudo o que está escrito. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Eu não posso ficar meio barro, meio tijolo, na dúvida. Ou ele destruiu o diabo ou não destruiu. Se ele não destruiu o diabo, então não adianta pregar graça, não adianta nada, porque o pecado ainda existe, a morte ainda existe. É como o apóstolo Paulo falou, se Cristo não morreu na cruz, então somos os mais infelizes dos homens. Vamos comer, beber e esperar a morte, com a boca escancarada, cheia de dente, como diz Raul Seixas, esperar a morte chegar. O que é que vai adiantar eu estar cantando louvor? O que é que vai adiantar eu estar aqui anunciando a graça de Deus, se Cristo não fez nada disso? Não, mas ele fez tudo isso, mas deixou o diabo vivo. Como que pode? Se essas três coisas estão ligadas uma na outra? O diabo, o pecado. De onde veio o pecado? Do céu. Não caiu com o diabo? Segundo todo mundo sabe, né? Não foi o diabo que trouxe o pecado? E como que Jesus ia destruir o pecado e a morte não ia destruir a raiz da coisa? João Batista dizia que ele tem a pá na mão e vai arrancar pela raiz, né? Vai colocar a pá assim, arrancar a árvore, mar pela raiz. Não tem sentido, não tem base, não tem fundamento, né? Então as pessoas estão vivendo com um diabo virtual, com um demônio virtual, com um inimigo virtual, criando um inimigo para Deus, que é o Todo-Poderoso. Como pode a pessoa criar um inimigo para Deus? É como vive esse povo aí. Por isso que as pessoas elas vivem lutando com um inimigo virtual, que não existe. Pois é, ela esquece da carne dela, das obras da carne dela, que é o que elas deveriam estarem fazendo, vigiando, não o diabo, mas olhando a sua natureza, crescendo em espírito para dominar os seus ímpetos carnais, que está escrito em Gálatas 5,16. Olha a sua identidade por fora, a minha, a sua, de todos por fora, aonde está. Lá em Gálatas 5,16. E ali também está a nossa identidade espiritual. Então, quando você vai crescendo espiritualmente, esses ímpetos que está na nossa carne, que nós herdamos de Adão, eles vão perdendo a força. O velho homem vai morrendo cada dia e o novo homem vai se renovando dentro de nós. O velho homem continua ali, a carne, os pensamentos carnais, mas eles agora estão dominados. Por isso que Deus nos deu um dom chamado domínio próprio. Para quem?
Para que domínio próprio? Para dominar os demônios? Para dominar os outros? Para dominar os animais? Para dominar... Não, para dominarmos a nós mesmos, como dizia o provérbio, né? Mais sábio é aquele que se domina a si mesmo do que aquele que ganha uma nação inteira. Que adianta se o cara ganhar uma nação inteira e não saber se dominar? É o caso dessa gente aí, por exemplo, você vê no meio político. As pessoas estão aí lutando com o inimigo, o comunismo, e os não sei o que, os Illuminatis, e lutando com o inimigo invisível. E isso quem colocou? Os próprios poderosos, que enquanto eles estão com esse pensamento lutando com o inimigo invisível, dizendo que o Brasil está cheio de comunista, quem não concorda com o líder político dele é comunista. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser até o gato dele, o cachorro. Se não se rosnar para o candidato político dele, ele já é capaz até de matar o próprio cachorro dele de estimação, só porque rosnou, latiu pro candidato dele, pro Deus deles, porque as pessoas estão endeusando. E esse Deus dessas pessoas colocou um inimigo invisível, que isso é uma trama daquele sujeito lá, o Steve Bannon, juntamente com o Olavo, outros, uma trama que eles fizeram e colocaram que o Brasil tá cheio de comunista, tá cheio de gente infiltrada. Quer dizer, a pessoa fica com um inimigo invisível, um inimigo que ela não sabe onde tá, que não existe. Existe na mente dela, mas isso na realidade não existe. É como o diabo. Por que o diabo existe na mente das pessoas até hoje? Tá firme na mente das pessoas. E até mesmo de pessoas que anunciam a graça. Por que esse inimigo, essa fortaleza, esse sofisma que o apóstolo Paulo chamava, está forte ainda na mente das pessoas? Porque nós fomos acostumados assim. E está na nossa carne. Né? Pois é, as maldades estão na carne. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, o apóstolo Paulo falou, isto é, na minha carne. Quando ele está falando na dele, ele está falando em todo mundo. Não habita bem nenhum. Entendeu? Então a nossa carne, ela não habita bem nenhum. Então ela vai se entranhar. É a mente carnal alimentando esse ser que já foi destruído. As pessoas, elas subestimam a carne. Elas não entendem que na carne dela há um poder. É um poder que só perde a força quando a pessoa está alimentada espiritualmente. O espírito está sobre a carne. Então a carne é mentirosa. A carne é mentirosa, a carne é homicida, a carne é idólatra. A nossa própria carne mente pra gente, a nossa própria carne leva a gente a fazer coisas que depois, quando a gente volta a si, a gente já fez aquela besteira. É a carne, é a natureza, por isso pessoas se arrependem, né? Depois de fazer coisas que não deveriam. É por causa da carne. Pois é, dos desejos desenfreados da carne. É para segurar o tchan, o espírito faz isso. Quando a gente cresce, e a gente está crescendo, se alimentando espiritualmente, o espírito ele freia os ímpetos carnais. Então essa fortaleza está na mente das pessoas, de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Desde pequenininho a pessoa já tem essa coisa de bicho-papão, né? De diabo. Menina, criança, dorme, neném, que a cuca vai pegar. Como que o neném vai dormir? Se a cuca vai pegar? Se o bicho-papão vai chegar? Vai lá, senão o bicho-papão... Pô, criança não vai dormir nunca. Tá sempre com medo do bicho-papão, mas o bicho-papão existe? Não! Mas aquilo é colocado, é como o diabo. Esse cidadão, que a palavra diabo, Satanás, quer dizer adversário. Eram os adversários em si de Deus, que acabou. Qual adversário que vai poder com Deus, ainda que existisse 1 milhão de diabos, que já foi destruído há 2000 anos atrás? Ainda que existisse 1 milhão, quem poderia tirar você da presença de Deus se você foi transportado para o reino de Deus? Se o reino de Deus está dentro de você? Se Jesus nos salvou, que não dependia de nós ou não, da gente querer ou deixar de querer. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Onde está escrita essa palavra na Bíblia? Livre-arbítrio? Claro, você tem livre-arbítrio, o homem tem. Para ele fazer o que ele quiser, para ele pesquisar, fazer ciência, para ele ir no espaço, para ele andar o espaço inteiro, descobrir as ciências, para ele ir no fundo do mar, para ele sair para a esquerda e para a direita e para tudo isso nós temos livre-arbítrio. Agora, para dizer se quer ser salvo ou não, Deus não nos deu essa autoridade. Por isso que ele diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu quero aceitar Jesus.
Eu não quero. Quem quer aceitar Jesus? Vou dar mais um tempo aí, amanhã eu aceito ele. Não existe isso. Não é? Aí essa soberania de Deus. Deus nos salvou, nos chamou, nos justificou, está salvo, uma vez salvo por Deus, salvo para sempre. Porque como é que Deus pode perder alguma coisa? Como é que você pode se perder se foi Deus quem lhe salvou? Você nem sabia quem era Deus. Você não nasceu sabendo quem era Deus. E Deus já estava no seu espírito, mas você precisou crescer primeiro, ouvir o Evangelho da Graça para você se despertar, ter os seus olhos abertos. Então, esse ser está sendo alimentado. É como dizia aquele das comunicações lá do Hitler. O chefe das comunicações desse Hitler dizia. Um tal de Goebbels, né? Sei o que, Goebbels. Uma mentira contada por muito tempo acaba se tornando verdade. Na verdade, quem estava errado era ele. A mentira é mentira. A mentira não se transforma em verdade, nem a verdade se transforma em mentira. Pode enganar, pode tentar enganar por um tempo, 2 tempos. E pode ser há 2000 anos, 1000 anos, não importa quanto passe, mas a verdade sempre vai prevalecer. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Disse também na cara de Pilatos o seguinte, todo aquele que é da verdade, falando para Pilatos, ouvem a minha voz, tá vendo? Todo aquele que é da verdade, presta atenção, amigo, você tá tudo bem, foi os judeus que me entregou a você, você não tem culpa de nada, mas todo aquele que ouve a verdade, né? Ouvem a minha voz. E aí o Pilatos perguntou, mas o que é a verdade? E aí ele não respondeu mais nada. Como quem diz assim, lá na frente você vai saber o que é a verdade. Tá vendo? Então, esse ser está sendo alimentado. Essa galinha dos ovos de ouro. Com que é que esses líderes religiosos arrancam tudo do povo? Com o diabo. O diabo é a vaca sagrada deles. Você quer arrumar briga com crente? Toque no diabo deles para você ver. Diga que o diabo foi destruído. É mais fácil ele crer que Jesus foi destruído na cruz do que crer que Jesus destruiu o diabo. Tá assim, tá ao contrário. Irmão, até assisto os seus vídeos aí e tal, mas quando você fala do meu diabo, que ele não existe mais, a pessoa quer um inimigo, entendeu? Se você quer um inimigo, saiba que o seu inimigo está na sua carne. Você quer lutar com alguém? Lute com a sua carne, com a sua própria natureza, porque ela é quem luta contra o espírito. Carne, porque as obras da carne lutam contra o espírito. Olha aí, tá vendo? Quem é que luta? É o espírito com outro? Os dois, cada um com a espada? Não, é a carne, a nossa natureza, com a nossa natureza terrena com a nossa natureza celestial. Porque eles são opostos entre si, são igual a água e óleo. Estão juntos, mas não se misturam. Então há uma matéria e antimatéria. Não tem jeito. Então tem que ter o equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. Agora, dizer que diabo está voando por aí, continuar pregando maldição, apocalipse, lago de fogo, então não teve graça. Pela graça sois salvos, mediante. Então não teve nada disso. Então o apóstolo Paulo está mentindo. Tudo incoerente. Muita gente diz assim, mas o apóstolo Paulo expulsou demônios no livro de Atos. Não, aquilo era carne também. Paulo não sabia ainda qual que era o projeto de Deus. Lembre-se que ele, quando se converteu, nós vamos falar a respeito disso, para tirar essa dúvida também a respeito dessas caminhadas que Paulo fez ali no livro de Atos. Num próximo vídeo nós vamos falar a respeito dessa convenção do apóstolo Paulo, para você entender que o apóstolo Paulo não entendia as coisas ainda. Depois que ele passa a entender, acaba tudo isso, né? E nós que somos filhos de Deus, né? Nós que somos filhos de Deus temos que procurar compreender as coisas. E aqui, por exemplo, no livro histórico de João, digo livro histórico porque João não escreveu nenhum evangelho. Só existe um evangelho, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, dado exclusivamente ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, o prudente construtor, o que lançou o evangelho e nós edificamos sobre ele. Na verdade, não na mentira. Então tem aqui essa passagem da mulher samaritana, aonde você conhece ali.
que Jesus veio com os discípulos saíram, foram comprar, fazer uma feira, um negócio, e Jesus sentou ali na fonte ali e começou toda aquela conversa com ela. Aí começou a falar dela, tal, disse para ela chamar o marido, toda aquela conversa. Ela percebeu que Jesus era diferente, né? Que Jesus falou a vida dela, tal. E ali depois ela saiu dali, saiu anunciando ali para os outros samaritanos que encontrou um verdadeiro profeta, esse e aquilo. Olha, ele falou minha vida toda, realmente, esse homem, ele é um filho de Deus mesmo, ele é uma pessoa especial, ele é isso, ele é aquilo outro, tal, blá, blá, blá. E aí os samaritanos que foram receber, é esse aí, aí foram recebendo Jesus, e ali Jesus começou a pregar também, falar a palavra, você vê, deu testemunho, né? Ela foi lá e deu testemunho, aí depois que Jesus chegou, ele começou a falar a palavra dele. Aí teve um certo momento que a mulher começou a falar também, aí o pessoal, os samaritanos disseram assim, olha, nós estamos crendo nele agora, não é só por causa do seu testemunho, mas nós mesmos cremos nele de nosso próprio coração. Nós não estamos acreditando mais nele só porque você está falando. Nós já recebemos a palavra dele. É por isso que a gente sempre fala, é importante as denúncias. As denúncias e a palavra de Deus são duas pernas, a direita e a esquerda. É impossível você falar dos líderes religiosos sem falar a verdade. É impossível você falar a verdade sem denunciar os líderes religiosos, desde o tempo dos profetas, porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa é fofoca. Nós não estamos aqui fazendo fofoca, nem lutando com Macedo, nem com ninguém no lado pessoal. Aí se torna uma coisa pessoal. Nós estamos com ódio, com raiva, com isso, com aquilo, e por isso estamos denunciando eles. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos realmente repondo a verdade. Há dois tipos de verdade. A verdade terrena, que é essa aqui que eles aprontam, e a verdade da palavra de Deus. Eu, quando estava no sistema, fazia essas duas coisas. Eu distorcia primeiro a palavra de Deus, porque fui ensinado assim, pregava a mentira, para que através da mentira eu pudesse ter benefícios. Eu não. Eu pegava os benefícios, que era o dízimo, a oferta, sacrifício, tudo isso e entregava para o Macedo, de mão beijada, o dinheiro do povo. Mas como é que eu arrancava o dinheiro do povo? Distorcendo a palavra de Deus, porque eu ouvia distorcido nas reuniões do Macedo. O Macedo distorcia as palavras de Deus, passava o chamado Espírito para a gente ia e passava para o povo. Não é? Então hoje nós temos que denunciar as falcatruas humanas, que é isso que eles fazem aí, tiram o dinheiro do povo todo e compram aviões, empresas, para o benefício próprio deles. Mas nós não podemos denunciar só isso, porque além disso tem outra coisa mais grave ainda, que é distorcer a palavra de Deus. Você veja que muitos de nós aqui viemos aqui, fazemos pregações, mostramos o evangelho da graça e denunciando. É denúncia e a palavra. A denúncia e a palavra. Não era o que fazia Jesus. Jesus denunciava os caras. Teve uma certa vez que Jesus denunciou um monte de fariseu. Aí os que estavam ali, que vieram, que creram nele, aí ele disse, tá vendo? Tudo isso que esses caras estão fazendo aí, que eles pregam a Torá, pregam tudo isso aí eles não vivem não. Agora, se vocês permanecerdes em mim, tá vendo? Ele tinha acabado de denunciar, chamado de hipócrita, de tudo que não presta. Mas aí ele deu a palavra dele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vós, os caras já estavam denunciados, eles já sabiam a maracutaia toda, descobriram toda a maracutaia. Mas peraí, se você descobrir toda a maracutaia, e aí você fica assim, bom, agora eu descobri toda a maracutaia. Descobri que o Macedo tem time de futebol, 2 bancos, que o Macedo tem isso, tem aquilo outro, tudo às minhas custas. Eu estou há 10, 20, 30, não sei quantos anos aí dentro, eu fui enganado. Bom, aí você foi enganado.
Aí você vai sair o quê? Você vai sair por ódio, por raiva? Não tem mais jeito, você não vai poder mais pegar suas coisas de volta. Isso é se você não quiser, né? Porque se você tiver provas e tiver outras coisas, você pode entrar na justiça. Entendeu? Então não adianta apenas você ouvir. Tanto é que quando nós estamos aqui fazendo as denúncias, eu, por exemplo, eu uso uma pregação, mas outro usa um versículo, outro da verdade. Tá vendo que as coisas estão andando juntas? A verdade, repondo a verdade e as denúncias, que as denúncias são verdadeiras. E a palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós estamos denunciando, nós estamos colocando a palavra de Deus no lugar. Que aquelas mentiras, que uma palavra que eles distorceram para arrancar o dinheiro das pessoas, essa palavra agora a pessoa vê, não, mas tá vendo? Eu dei meu dinheiro confiando nessa palavra, mas estava errado. Agora eu estou ouvindo que essa palavra não é isso. É diferente. Então tá vendo que uma coisa faz parte da outra? É a palavra e as denúncias. As denúncias e a palavra. Então não podemos ter o desequilíbrio. Porque a pessoa ouve, por exemplo, ouve as denúncias, fica abalada, sai agora. Para onde eu vou? Aí o que é que ela vai fazer? Começa a procurar outras religiões. Não, agora eu não vou ficar mais na evangélica, agora eu vou ser budista. Agora eu vou ser não sei o quê. Agora eu vou ser isso, vou ser aquilo. Agora eu me decepcionei com isso aí, papapá, fui enganado, papapá. E ela começa a achar que Deus não existe. Não, peraí, Deus não poderia ter deixado eu me enganar tanto assim. Aí ela começa a pular de religião em religião. O que é que adiantou ela ser liberta pelas denúncias, mas não foi liberta pela palavra? É o que os samaritanos disseram: amiga, você deu testemunho dele, você falou dele, que ele denunciou, que não é neste monte, nem em Israel, nem coisa nenhuma. Mas agora não é porque você está falando, agora nós cremos nele porque ele está falando dentro do nosso coração. É a mesma coisa você dizer para mim aqui, o mensageiro da graça, agora eu estou bem com Jesus, não é só porque você está falando, não, é porque ele abriu os meus olhos e eu estou conseguindo caminhar sozinho. E quando a gente fala assim a isso, muitas vezes algumas pessoas entendem errado, acham que a gente tá contra. Não, muito pelo contrário, só que tem que haver um equilíbrio. É as denúncias e a verdade. A verdade repondo as duas coisas, mostrando o que eles estão fazendo e ao mesmo tempo lapidando com a palavra de Deus. Porque senão a pessoa, por exemplo, sai da Universal, que é um antro de perdição, de lobos vorazes. Aí ela fica perdida, aí fica em casa. Pô, eu vi as denúncias, muito bem, tocou em mim, né? Eu ouvi, tal, beleza. Agora eu saí agora. Bom, se ela não teve estrutura, não ouviu a palavra, ela não vai ter alimento. Então o que ela vai fazer? Vou procurar uma outra igreja, entre aspas, né, chamada evangélica, que não peça tanto dinheiro, que não me explore. Ela vai achar? Vai. No início ela vai achar aquelas igrejas sofisticadazinhas, que não pede muito dinheiro, só um dízimozinho ali por baixo, né? Devagarzinho, não tem campanha, não tem voto, não tem sacrifício. Ela diz: pronto, eu estou no paraíso, encontrei o lugar que Deus está. Nada, está enganada. Quando ela senta ali, ela vai começar a receber o quê? Ela se livrou de uma destruição, agora ela entrou em outra, porque agora ela vai receber o ensinamento que ela não pode cortar cabelo, que ela tem que usar o véu, que ela não pode tomar transfusão de sangue, que ela tem que guardar o sábado, que ela tem que andar de paletó e gravata com a Bíblia debaixo do braço, que ela não pode usar batom, que ela não isso, tá vendo? Ela saiu de uma escravidão porque se sentiu roubada, se sentiu enganada e está entrando em outra. Pior ainda, porque esses aí não pregam a palavra, não pega nada na Universal. O que eles querem é botar 2 versículos ali e arrancar todo o dinheiro das pessoas. E nessas outras que parece que aparentemente é uma coisa bonitinha, é pior ainda, porque o que eles não pedem de dinheiro, eles vão destruir mais e mais a mente da pessoa de falsas doutrinas. Resultado, no final, que essa pessoa também se decepcionar nesses lugares, porque ela vai acabar tendo decepção, porque ela vai ver todas essas coisas e depois vai ver a realidade, porque é carne. A carne vai se manifestar a qualquer hora. Então essa pessoa vai ser aquela pessoa que você vai encontrar ela depois. E aí? Você está em que igreja? Não, meu irmão, não estou em igreja nenhuma não. Eu sou ateu, eu não creio mais em nada. Quantas pessoas estão assim? Quem enganou ela? Foi Deus? Não! Foi porque simplesmente ela não recebeu o alimento. Por isso que tem que ser o quê?
as denúncias e a palavra. As duas pernas, tá vendo? Direita e esquerda. É isso que Jesus fazia. Chegava fariseus hipócritas. Depois que dava aquele sabão em todo mundo, aí depois saía a multidão atrás dele, ele sentava agora, ó. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, ó, todos vós que estás cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Então Jesus tirava o peso. Qual era o peso? Aquele peso, as pessoas sendo roubadas, tendo que sacrificar, tendo que isso. Ele tirava, mostrava que tudo isso era mentira. Aí depois ele vinha o quê? Com a verdade. Porque como é que esses homens estão tirando o dinheiro dessas pessoas? Usando a Bíblia, distorcendo a verdade para mentira. Então nós temos que colocar a verdade no lugar e ao mesmo tempo denunciar eles. Não pode haver um desequilíbrio, senão a coisa se torna pessoal. Porque se eu estou só denunciando, e eu não estou encaminhando a verdade, repondo a verdade, como diz o nosso querido e amado irmão Alfredo Paulo, repondo a verdade, não vai resolver nada. Ela vê as denúncias, ela vai simplesmente se tornar. A carne dela vai ficar pior, porque ela vai ficar a pessoa mais revoltada ainda, com tudo e com todos. Pelo menos quando a pessoa recebe as duas coisas, que é a verdade e as denúncias, ela tem um equilíbrio. Ela diz: amém, graças a Deus. Me roubaram todo esse tempo, mas Deus é bom. Nunca é tarde, me libertei. Tudo que eles pegaram meu, Deus vai me devolver de volta. Eu não quero mais saber desse sistema religioso. Pronto. Aí ela vai começando a crescer em graça, a luz vai iluminando ela vai conquistando até muito mais do que ela perdeu a vida inteira naquele lugar. Tá vendo como é que funcionam as coisas? Então quando a gente fala que nós devemos tomar cuidado, é isso. Porque senão nós vamos ficar num pé de guerra de carne, só disso, e não vai haver o crescimento espiritual. Então você tem que ouvir as denúncias, que é muito importante, e divulgar as denúncias, dar like nos canais que estão aí divulgando as maracutás do Macedo e de todos. Tem muitos canais aqui, como o canal do Alfredo Paulo, o canal aqui nosso, Mensageiro da Graça, Davi Vieira, Marcelo Roque, Palhaço Cristão, o Jair Francisco, o nosso irmão lá na África, em Angola, o Tavares Armando, no canal Radical TV, o Natan Silva, como tantos outros que estão aí. Mas pode ver, eles estão denunciando, mas sempre estão dando a palavra. É as denúncias e a palavra. Aí há um equilíbrio. Quando uma pessoa sai desse lugar, ela já sai equilibrada, ela já sai com a mente cheia da graça de Deus, sem ódio até deles, né? Sem ódio deles. Ela sai com aquele sentimento tal que foi enganada, porque isso não dá para se libertar. Mas aí é Deus consolando ela, dizendo: não, deixa para lá, eu vou te dar tudo de novo. Mas ela não fica uma pessoa com ódio de tudo, de todos, com ódio até do próprio Deus, ao ponto de se tornar até um ateu. Não crê mais em nada, um à toa. Pois é, então nós temos que equilibrar essas duas coisas aí. Quando eu falo a respeito das denúncias e da palavra, é nesse sentido. Agora, cada um tem um dom de Deus, dado por Deus, para administrar essas coisas. Um pregam de uma maneira, outros pregam de outra. Todos são de Deus e todos crescem no mesmo Espírito. Não tem negócio de um espírito de um, espírito não. Todos estão no mesmo espírito. É por isso que o sistema religioso está ruindo, está desabando. Porque todos estão falando a mesma coisa. Um falando mais, outro falando menos. Cada um tem um jeito de trabalhar, de se expressar. Deus usa cada um segundo Ele quer, segundo a sua natureza. Eu, por exemplo, aqui eu desço o cacete no diabo. Embora tem irmão meu que não crê. Eles crêem que o diabo existe ainda, e daí? Mas eu não posso ficar brigando com eles, né? Um tem fé para comer carne, outro tem fé para comer legume, né? Tem que deixar o tempo de Deus, uma hora Deus vai mostrar, é isso aí mesmo, ou não é. Então nós nunca podemos dizer isso não é, né? Porque eu estou falando com fundamento, bíblico, não estou aqui pregando heresias, eu não vou perder meu tempo, não estou ganhando nada aqui.
Eu estou aqui mandando as pessoas fazer voto, sacrifício. Qual o objetivo? O objetivo é libertar, porque um dia também eu preguei a mentira e também peguei o que as pessoas tinham para entregar o Macedo na maracutaia. Eu aprendia com quem? Com eles, porque eu via nele um homem de Deus. Eu jamais ia contestar o que ele estava falando. Então ele me deu a mensagem distorcida primeiro, e eu usei essa mensagem para destruir a vida de outras pessoas. Então agora eu tenho que entregar a maracutaia dele, para que ele quer todo o seu dinheiro, e também tenho que mostrar a verdade do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Agora eu não vou ficar aqui alimentando o diabo do Macedo, do Silas Malachias, do sistema religioso católico e evangélico. Eu não vou ficar aqui alimentando a vaca sagrada dele, porque não adianta a gente falar tudo isso e ficar aqui alimentando a mentira dele, porque isso é uma mentira. É uma mentira. Mas eu vi o diabo. Você não viu o diabo, o que você está vendo ali é carne e acabou. São manifestações da carne. E ainda que apareça 1000 diabos, e daí? Que não existe? Isso acabou, isso deixou de ser. As pessoas estão lutando com o inimigo virtual, é isso que eles querem. Porque quanto mais as pessoas ficarem em guerra, ficarem em desassossego, achando que estão lutando com o inimigo espiritual, eles ficam como heróis, como salvadores da pátria. Se eu não for para a igreja, para aquele pastorzão, aquele bispão, ungidão, orar por mim para me livrar desse inimigo, eu estou perdido. Então eles estão na mão deles. É como o outro tal do Rio lá, do Jackson do Pandeiro, que é o líder lá do Rio de Janeiro lá, que disse que se revoltou, que nem o nome de Jesus funcionou, que ele usou a palavra dele mesmo. Você vê a soberba, a arrogância do cara. Disse que foi expulsar um demônio que ele mesmo usou o nome dele. Que nem o nome de Jesus funcionou. Mas eu me revoltei. Então essas coisas. Então nós não estamos aqui para ficar alimentando o Macedo, ficar alimentando essa vaca sagrada do sistema religioso. É difícil muitas vezes, porque aí a pessoa fica assim, não vou falar não, que de repente alguém pode sair do meu... Pode sair do meu canal, da minha página, eu posso perder meus... Não, vou falar mesmo, é a verdade. Eu não posso mentir, fale cada um a verdade ao seu próximo. Essa é a verdade. Assim como passaram séculos falando essa mentira para as pessoas, nós também temos que estar aqui falando a verdade, como obreiro aprovado, que não tem vergonha de manejar a palavra da verdade. Pois é isso aí, é a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Grande abraço.